Fala, provedor de internet, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Jean Araújo, CEO da Contax Contabilidade, especializado em provedores de internet. É isso aí. Nosso escritório, eu sou particularmente especializado na área e o nosso escritório também é especializado e focado na área de provedor de internet. Muito importante você saber disso. Quem tem interesse em entender um pouco mais do nosso serviço de consultoria e assessoria contábil, tributária na área de provedor de internet, como especialista, chama a gente aqui no direct, ó. Aperta aí, chama a gente no direct, nós vamos te explicar um pouco aí do nosso trabalho, como que a gente faz. É muito importante você saber que essa área de provedor de acesso à internet, a tributação dela é um pouco complexa, tá? Ela não é uma tributação tão simples assim como de outros segmentos. Então é necessário um conhecimento mais profundo de regulamentação, de estrutura, de obrigações que devem ser entregues para um provedor. E muitas das vezes a falta de um especialista pode complicar, né, essa estrutura aí dentro para um provedor de acesso à internet, tá bom? Então a gente oferece esse trabalho aí de maneira prática e rápida. Então, sem mais delongas, nós vamos explicar aqui sobre o que vai mudar dentro da reforma tributária, tá? Especificamente nós vamos falar de crédito tributário, tá? Esse crédito tributário é o crédito compensatório, que ele é utilizado sobre o crédito cumulativo, sobre crédito não cumulativo da entrada pela saída. De maneira mais simples, porque às vezes os tributaristas explicam isso de maneira muito complexa. Crédito cumulativo, crédito não cumulativo. Jean, eu quero entender na visão de um provedor. Eu vou te explicar na visão de um provedor para ficar simples, porque eu também já fui de dentro de um provedor e eu sei que complicar não ajuda, só dificulta, né? Então eu vou te explicar. Quando a gente compra, normalmente o que a gente compra vem com impostos. Quando nós vendemos, tributa de novo, né? Então, quando ele não é cumulativo, a gente aproveita da entrada para a saída, que acontece com o ICMS. Tudo que eu compro, eu aproveito na saída e tal. Cara, qual é a sacada que nós temos aí para o provedor de acesso à internet? Cara, o provedor, ele é um tema tão complexo assim, ele era tão complexo do ponto de vista, porque é o seguinte, o provedor, ele é um dos poucos segmentos que eu digo que ele não tem, assim, naturalmente um produto, né? Até energia elétrica, bicho, se a gente chegar lá e você colocar um trem na tomada, você mede, né? Você sabe ali o que está passando, o que não está passando de energia e tal, coloca um relógio, um medidor ali e você consegue ver, né? A internet ela é um pouco mais complicada, mas você poderia falar assim, ah, Jean, mas eu posso colocar um medidor lá de tráfego de dados. Beleza, mas a internet ela não é feita sob medida se o cara usar, né? A grande verdade hoje é que quem ainda utiliza esse método só são as operadoras com a telefonia de dados móveis e algumas já estão abandonando essa prática. Então a internet ela é um pouquinho mais complexa de como a energia, por exemplo. Por isso que eu digo que ela, entre muitos segmentos, por exemplo, você chega numa madeireira, o auditor consegue medir ali pelo metro cúbico a quantidade que foi comprada, a quantidade que foi vendida, ele consegue calcular estoque. Cara, como é que calcula estoque de telecomunicação, né? Não existe, são tráfego de dados, muitas vezes são serviços internos, VPN, MPLS, que são criadas por clientes especificamente, são serviços muito complexos. É assim, para a gente que está dentro é simples de entender, eu também entendo bastante dessa parte técnica, mas para o auditor, cara, fica confuso pra caramba, ele tem muita dificuldade de entender aí como que vai fazer essa medição. E isso gerava... Por que eu tô falando tudo isso? Ah, gente, você já tá falando aí de parte técnica, cara? Sim, tô falando de parte técnica, que isso afeta muito na tributação. Eu vou te explicar por que que afeta na tributação. Porque quando se falava de aproveitar crédito na hora de vender do que entrou, aí virava uma confusão, bicho, porque o auditor não queria que você aceitasse, ou o Estado, o fisco, né? Não seria o auditor é um agente do Estado, né? Ele faz o que o Estado determina, normatiza, né? Então, o que acontece? Na realidade, o Estado, né, a entidade ali que está cobrando aquele tributo, ela não aceitava, cara. Ela não aceitava. Ah, você não pode aproveitar crédito de equipamento que você comodata no cliente. Pô, mas o equipamento é utilizado na operação, né? Você não pode aproveitar crédito de nota de serviço quando um prestador de serviço presta serviço para você. Beleza, mas o prestador de serviço prestou serviço para mim para um objetivo da minha atividade fim. Não, não pode. Isso virava uma discussão, virava uma série de problemas judiciais, né? Às vezes a gente tinha que judicializar a coisa ali para explicar em um teor jurídico, para o juiz entender que aquilo fazia parte. Enfim, pessoal, virava uma baita discussão judicial aí, porque quando a gente vai segregar ali todo o custos e despesas de um provedor, na verdade, ele formata ali, boa parte são prestações de serviço que ele vem adequando
E, cara, ISS não tinha aproveitamento de crédito, não existia para empresa nenhuma, nem para provedor, tá? E muitas despesas que era dentro do provedor eram colocadas, o fisco não aceitava. Tinha o direito de aproveitamento de crédito, mas ele não aceitava. Então, cara, o que muda, Jean, basicamente na reforma tributária? Muda porque agora o conceito de produtos e serviços mudou. Agora, produto e serviço não tem diferença mais, cara. Agora é tudo uma coisa só, é tudo IVA dual. Não importa se eu vendo um produto, não importa se eu vendo um serviço. Se eu vender um produto e serviço, a carga tributária é a mesma. Entendeu aí? Ah, bicho, então vou aumentar demais, porque eu antes só recolhia ISS, cara. O provedor vai mudar muito. Porque o que acontece? Antes, boa parte do que entrava ali, quando ele comprava um serviço, por exemplo, com nota de prefeitura, ele não aproveitava o crédito. Tinha tipos de serviço, por exemplo, que era muito complexo e não podia se dizer se ele aproveitava ou não. A exemplo da compra de um material de um distribuidor. Pode aproveitar ou não pode? Agora essa discussão meio que caiu por terra, porque agora você pode aproveitar tudo que entra com tudo que sai, tá bom? A única exceção, pessoal, que não pode ser aproveitada é a questão do que é utilizado para cunho pessoal, tá? Isso aí, por exemplo, um CEO de uma empresa, ele vai lá e compra um carro para ele e beleza, e gasta tal, que isso nem é correto ser feito, tá? Mas acontece de fazer. Mas como a legislação já sabe que isso pode acontecer, ela vetou o aproveitamento de crédito nesse sentido. Claro que isso na prática não muda muito, porque em diversos outros aspectos da norma já era proibido fazer esse tipo de operação utilizando a empresa. Mas pode acontecer em que um carro possa ser comprado, um exemplo que eu vou dar aqui bem prático, tá? Por que a legislação inclui isso aí? O carro pode ser comprado ali para um CEO, para um gestor, para um executivo ali de uma empresa, e esse carro, parte do tempo está sendo utilizado para trabalho e parte do tempo está sendo utilizado em cunho pessoal. Aí o negócio complica porque vai ter que ser criado departamento, centro de custo e tal, toda a lei diz aí toda de uma infraestrutura que vai ter que ser feita aí para separar a parte que é. Então não é tão simples assim, é até melhor que não se faça esse uso assim dessa forma, tá, pessoal? O que é de empresa seja utilizado pela empresa, o que é pessoal seja utilizado de cunho pessoal mesmo, cada um compra o seu, porque isso deixa muito mais complexa essa relação aí com o fisco, tá bom? Então, resumindo, pessoal, só para vocês entenderem, o provedor ele tem um ganho exponencial no aproveitamento de crédito. Assim, ele sai, por exemplo, de uma taxa ali que eu vou assim jogar muito alto, porque eu acho, para mim, do meu ponto de vista, que trabalho com isso diariamente, o provedor sai ali de um aproveitamento, vamos supor, de 20%, 30% que ele aproveitar para aproveitar 100%, bicho. Ele passa a aproveitar 100% do que ele compra, do que ele vende, tá? Então ele fica mais clara essa composição de serviço, de produto, daquele que é absorvido dentro da infraestrutura para criar o plano de acesso à internet que o provedor vende ali, entrega ali diretamente, tá? Fica muito mais fácil, muito mais simples essa nova legislação aí que foi criada. Então, para mim, no meu ponto de vista, o provedor ganhou muito. Então, aí, só uma dica que eu vou dizer para vocês. Se vocês querem entender se a alíquota ficou maior ou menor para o provedor nessa nova, segue nossos vídeos, continua acompanhando a gente, que a gente vai gravar um vídeo explicando se ficou mais caro ou mais barato, tá bom? Então, segue o fio com a gente, que nós vamos sempre estar informando vocês e gravando novos vídeos falando sobre a reforma tributária. Beleza? Forte abraço para vocês.